Nesse vídeo você vai entender o pecado original e a consequência dele no universo, em toda a criação, no relacionamento com Deus. A série é Deus, os anjos e os homens. Ezequiel 28, continuamos. Ele está assim no verso 14, falando deste querubim, né, o agente do primeiro pecado, da primeira iniquidade. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Deus está falando. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito, perfeito eras nos teus caminhos. Deus criou todos os anjos perfeitos, mas com um detalhe: livres para decidirem se queriam continuar com Deus ou se queriam fazer outra coisa. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então presta atenção, o mal surgiu no coração de uma criatura. Em Deus não há mal, em Deus não há trevas, Deus é luz. Então a liberdade que Deus deu às criaturas, sejam anjos, sejam homens, os leva então a tomar a decisão crucial da existência. Querem estar debaixo de Deus, debaixo do domínio de Deus, ou querem estabelecer um reino à parte, até que se achou iniquidade em ti. Então essa é a origem. Aconteceu no coração desse querubim, na presença de Deus. Deus detectou, se achou iniquidade em ti. Agora vai começar a detalhar a iniquidade. Verso 16 de Ezequiel 28. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Iniquidade é uma essência de um coração corrompido. Pecado é o fruto da iniquidade, é a obra da iniquidade. O teu coração se encheu de violência na multiplicação do teu comércio. Então, seja lá o que foi projetado no coração deste ser angelical, Deus permitiu que ele o colocasse em obras. Deus não julga intenções do coração, ele discerne, ele sabe, ele é onisciente, mas ele vai julgar as obras realizadas, as obras más. Por isso que o pecado é a execução da iniquidade do coração. Pecaste, agora houve uma obra. Ele fez a propaganda para outro anjo. Na verdade, este querubim, que acabou se chamando Satanás, adversário de Deus, foi anjo por anjo dizendo: olha, eu vou criar um reino à parte do reino do Altíssimo. Você quer vir comigo? Venha. Então ele fez uma propaganda anjo por anjo. Ele foi o elemento de definição eterna. Pelo que, continua a palavra, te lançarei profanado, ou te lancei, algumas traduções no futuro, outras no passado. Te lançarei ou te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Agora veja o detalhe do pecado, verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, orgulho. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Foi bonito e pela sua beleza desejou o que não era seu. Nele, na verdade, queria ser Deus, quer ser Deus. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Vamos agora para Isaías 14, o raio-x do que aconteceu no coração deste querubim. 14, a partir do verso 12, Isaías diz assim: como caíste do céu? Estava no Monte Santo de Deus, caiu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. E essa expressão no latim é que se torna Lúcifer, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Já está lá na frente, né? Como caíste do céu. Tu dizias no teu coração,
Olha agora o raio-x, o que aconteceu até que iniquidade, né, se achou em ti. Tu dizias no teu coração, olha o projeto, eu subirei ao céu. Ele já estava no céu, no Monte Santo de Deus. Usurpação do trono de Deus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Um trono sobre os anjos. Estrelas de Deus são anjos. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Um trono sobre os anjos. Como Deus comanda anjos, ele queria um trono sobre os anjos. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Aqui tem sabedoria, eu não tenho tempo para detalhar os textos, mas presta atenção. No monte da congregação está falando, monte é reino na Bíblia, congregação é grupo de pessoas, homens. Ele quer liderar os homens, ele quer ser rei sobre os homens, mas nas extremidades do norte vem o áureo resplendor, Deus está coberto de majestade, ele quer ser reconhecido como Deus na terra entre os homens. Subirei acima das mais altas nuvens. Quando fala acima das nuvens, nuvens é o Shekinah da glória de Deus, é unção, é poder, é glória, é ser reconhecido como ungido. Acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui está o resumo do projeto. A iniquidade foi isso. Eu quero ser Deus, só isso. E essa é a origem do pecado. Eu quero ser Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero ser reconhecido como Deus, eu quero que os anjos me sirvam, eu quero que os homens me sirvam, eu quero fazer o bem e o mal, eu quero determinar, eu quero profetizar, eu quero agir como Deus. Ser o determinante, o criador, o determinante, quem julga, quem mata, quem faz viver, quem ressuscita. Eu quero ser Deus, mas em toda a sua soberba ele não conseguiu pensar em ser maior que o Altíssimo. Ele falou que serei semelhante, porque ele sabe que o Altíssimo é o mais alto. Aleluia? Até aqui você entende? Isso foi o fato, a origem do pecado no universo. No universo da criação original. Então, vamos entender, vamos para Apocalipse 12 para entender que ele teve um sucesso nesse projeto. Sucesso é, se ele fez uma propaganda com os anjos o seguiram ou não? Apocalipse 12 vai trazer a revelação, a pérola da palavra. São sinais nos céus, então teve um outro sinal no céu. Verso 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, olha ele aí, dragão, é o símbolo de Satanás, grande, vermelho, com 7 cabeças, não temos tempo para explicar 7 cabeças, são 7 reinos dos impérios mundiais, 10 chifres, a estrutura do domínio final do Império Romano, 10 reinos, 10 chifres. Chifre para o animal de oferta é o poder, né? O poder do bode, o poder do touro está no chifre, né? O animal que se defende com o chifre. O chifre então é o poder. 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Você já aprendeu, estrelas do céu, o que é? Anjos. Arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher. Não temos tempo para explicar esse assunto da mulher, né? Que nós sabemos quem é, quem gera Jesus, tá? Mas fica por aí, quem gera Jesus, é um corpo, é uma entidade, né? É Israel. Mas aqui o importante é a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Ou seja, 1/3 dos anjos caiu. E formou um exército, ele falou que ele queria. Ele queria dominar sobre as estrelas do céu, conseguiu. 1/3 dos anjos caiu. Então, de toda a criação angelical, 1/3 caiu.
e 2/3 permanecem fiéis a Deus. Aleluia! 2/3 permanecem fiéis a Deus. E agora nós vamos para o ponto final, que é o ponto do que Deus fez com isso. Primeiro, Deus autorizou isso acontecer, e aconteceu. Deus autorizou e aconteceu. Agora, há um abalo na Terra, há um abalo cósmico. E eu só posso trazer pistas. Existe um texto na Bíblia que se repete. 2 Samuel 22, dos versos 8 a 14, se repete em Salmos 18, dos versos 7 a 13. Então eu escolhi um deles, Salmo 18. É uma pista daquilo que aconteceu. Aleluia! Eu quero que você venha comigo para a gente fazer esse fechamento. Então, a terra se abalou e tremeu. Verso 7 de Salmos 18. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Ele quem? Deus. Deus se indignou e abalou o universo. O universo foi abalado. É o juízo diante da escolha dos anjos. A escolha errônea de 1/3 da criação angelical. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca deles saíram brasas ardentes. Baixou eles os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava num querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e braças chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz e houve granizo e brasas de fogo. Oh Deus! Então, a nossa explicação, e eu creio que é a verdade absoluta da palavra, né? Tem gente que pode contender, é que Deus criou a criação original com os anjos, deu o tempo, vai saber quanto tempo passou isso, que Deus deu tempo para os anjos decidirem. Houve a queda do querubim da guarda ungido, que se tornou Satanás, ou diabo, e houve a permissão dele fazer essa propagação, essa propaganda para toda a criação angelical. 1/3 foi no caminho alternativo dele e 2/3 ficaram firmes com Deus. O anjo, quando ele cai, ele se corrompe no espírito, porque ele é um ser espiritual. Não tem salvação. Hebreus garante, não há salvação para anjos. Então não há salvação. O 1/3 é 1/3. E para isso é que foi criado o lago do fogo, para Satanás e os seus anjos. Eles serão removidos, excluídos do universo restaurado. Mas agora nós estamos na situação em que o universo foi abalado, foi rompido. Isso explica o verso 2 da Bíblia. Olha aqui, que sabedoria tremenda. No verso 2 é o resultado de tudo isso que eu estou te falando. Do verso 1 ao verso 2, algo tremendo aconteceu e definiu a situação angelical. Não havia homens, e agora o que acontece? A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Agora tem trevas, a terra ficou sem forma, não tem ninguém, está tudo abalado, rompeu-se tudo, e agora Deus vai reconstruir os céus e a terra. Olha que tremendo! Se você entende essas primeiras 3 ministrações, que é a criação original, a origem do pecado e a reconstrução dos céus e da terra, você praticamente entendeu tudo. Agora você pode ler a Bíblia. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, e tudo que nós vamos ler a partir de agora, no capítulo 1 de Gênesis, é a reconstrução dos céus e da terra. Satanás já caiu, 1/3 dos anjos já caiu, e agora vai ser estabelecido um novo arranjo de um universo tocado pelo pecado. Um universo onde existe a iniquidade e o pecado. Iniquidade é a essência e o pecado é a obra.
é a realização de uma essência maligna. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra, recebe, que ela é precisa para você entender a criação, precisa para entender as origens, a origem da terra, a origem dos anjos, a queda dos anjos, e agora, na próxima, nós vamos entender a reconstrução dos céus e da terra e a criação do homem. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Eu declaro entendimento, sabedoria. Isso é palavra de sabedoria, palavra de revelação, palavra para colocar um fundamento na teologia. Fundamento simples. Olha aí. 16 minutos e você recebe um fundamento. Eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus. Recebe aí, meu irmão. Fica firme. E se tiver dúvida, vamos nos comunicar. Eu vou gerar momentos para que a gente possa tirar dúvida, conversar com mútuo respeito. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.